Oi, gente, tô aqui para compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Do tesouro escondido, compartilhando tesouros, né? Como eu sempre gosto de colocar assim no negócio do textinho. Então, gente, como eu disse no vídeo anterior, hoje a gente vai estar estudando a lição 3, né? Que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje eu não tô com sono. Não estou com sono, graças a Deus. Eu pedi para Deus tirar o sono. Já orei, já fiz tudo o que tinha que fazer, estava aqui respirando fundo, pedindo ajuda do Espírito Santo para me ajudar a gravar mais um vídeo para a gente estar aprendendo, para nós estarmos aprendendo com o Espírito Santo. Tá bom? Então hoje é a lição 3, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu disse que talvez esse vídeo ficasse mais longo do que os outros, mas talvez não, né? Porque tem toda uma edição, e também, assim, depende não de mim, na verdade, não depende de mim, mas do quanto eu estou disposta aqui para que o Senhor me use e coloque, claro, as palavras certas na minha boca. Se vocês, caso ouvir um som mais alto, alguma coisa no fundo, no caso atrapalhando, já até fechei a janela aqui, é uma barraca de uma festa que está acontecendo aqui na rua do outro lado. Na rua não, né? Que se fosse aqui dava para ouvir. Mas do outro lado daqui, eu tava esperando passar até agora. Falei, vou esperar dar tal horário. Esperei dar um horário, mas não passou, então fechei tudo aqui, então acho que deu para abafar um pouquinho. Então, se eu ouvir qualquer barulho, né, eu botei o louvor baixinho, mas qualquer barulho que não seja aquele que tá de acordo com o que a gente está estudando aqui, é aqui do lado. Tá bom, gente? Então, hoje a gente vai estar estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu tava... Confesso que eu tava um pouquinho ansiosa, né, para poder gravar esse vídeo, um pouquinho tensa e sempre nervosa, como eu tô agora, mas, como eu sempre falo, né, que eu seja guiada pelo próprio Espírito Santo, que é dele que vamos falar hoje, e eu acredito muito que ele está aqui comigo e agora. E que vai alcançar você também que está do outro lado, que vai me assistir, né, que vai estudar comigo agora, nesse momento, sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu já tô com o livro aqui na minha mão, já coloquei aqui tudinho, já abri o texto bíblico básico, né? Que a gente já vai ler, né? Que tá lá em João, capítulo 14, versículo 15 até o 25. Mas eu vou estar lendo apenas o 25 até o 20. Não, eu vou estar lendo do capítulo 14, João capítulo 14. Eu vou estar lendo do versículo 15, no caso. 15, 16 e 26, tá bom? Do capítulo 14, 15, 16 e 26, tá bom? Vamos lá. O título aqui tá: Jesus promete o Espírito Santo. 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E agora eu vou estar lendo 26, o versículo 26 do capítulo 14 de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Eu gosto desse versículo 26, dessa parte que fala que e esse vos ensinará, isso vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Que no caso o Espírito Santo é ele que nos faz lembrar de tudo aquilo que Deus nos disse, que Jesus nos disse quando estava aqui na Terra. No caso por discípulo, né? Quando ele estava falando aqui na palavra dele, no caso era por discípulo, que quando ele fosse, o Espírito Santo ia descer, né? Que foi o dia de Pentecoste lá, que desceu sobre ele, e vos fará lembrar de tudo quanto te diz. Então o Espírito Santo fazia os discípulos lembrar de tudo que Jesus disse para eles durante o tempo que ele ficou na Terra. E hoje, né, a palavra de Deus está aqui, então assim, eu gosto porque fala que vai fazer lembrar. Então, como eu já estudei antes de eu começar a gravar o vídeo, eu creio muito, eu não duvido, eu acredito muito que, até peço, né, que o Espírito Santo me faça lembrar tudo aquilo que eu estudei. Que assim, quando eu tô estudando, quando eu tô fora aqui, né, que ninguém tá me vendo, é muito bom, eu já até me emociono, né, porque eu sou muito chorando. Porque assim, eu consigo entender, compreender, né, as coisas assim, tudo direitinho. Então, na hora de gravar, eu já fico um pouco nervosa. Então, essa parte aqui, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo aquilo que eu já te disse. Então, isso aqui mexe muito comigo. Muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. Tá bom? Então,
Esse foi o texto bíblico básico que a gente leu. E agora a gente vai estar lendo o texto áureo, que é aqui mesmo na folhinha, que é lá em João 14 e 26. Está escrito assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará, é a mesma coisa, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. É o texto áureo também, tá bom? Eu vou pedir que nessa aula você assim pegue uma Bíblia, né? Que eu botei algumas referências aqui no papel, que é para a gente poder acompanhar bem detalhadamente. Por isso que eu disse que talvez o vídeo seria mais longo do que o outro, mas eu acredito que não. Mas assim, que você pegue uma Bíblia, né, para poder acompanhar, porque eu anotei algumas, né, referências bíblicas. Então, para a gente ficar bem ali, eu fui botando assim o que Deus estava me dando, entendeu? O que Deus me dava, eu anotava as referências bíblicas. Então, aqui tá anotado da frente e trás, tá bom? Então, para a gente poder entender bem. Então, se você tiver uma Bíblia aí, a minha Bíblia, que eu peguei do meu irmão, porque ela é muito boa, que ela tem referências embaixo, resumos, quer dizer, que eu entendo muito bem. Então, eu falei para ele que essa Bíblia agora é minha. E tá aqui comigo, né? Então, ela é, eu acho que a versão dela é Bíblia, deixa eu ver, claro, é a Bíblia. É Almeida Corrigida Fiel. Acho que é isso mesmo, Almeida Corrigida Fiel. É isso mesmo. Então, assim, ela é muito boa, porque ela tem um resumo embaixo. Então, se você tiver uma Bíblia, não precisa ser Almeida Corrigida Fiel. Todas são a palavra de Deus. Então, se você tiver outra Bíblia, outra aí na sua casa, você pega ela para poder me acompanhar aqui no vídeo, para a gente ir direitinho. Eu vou... Que o Espírito Santo que está aqui agora, que eu vou estudar sobre ele, venha tirar o nervoso de mim, para que eu consiga falar detalhadamente e devagar, né? Sem atropelar as palavras e sem ficar nervosa. Nervosa eu sei que não vai dar para mim não ficar, né? Eu já tô. Mas Deus está na minha frente. Amém? Então que você possa pegar uma Bíblia aí na sua casa onde você estiver, que é pra gente acompanhar direitinho, tá bom? A gente já leu, até fechei aqui o texto bíblico básico e o texto áureo. Então, a gente já vai entrar já pro livro, tá bom? Pra lição 3. A referência tá aqui. Isso mesmo. Tá, vamos lá. Eu vou estar lendo aqui pra vocês. Vamos lá, ponto 1. Eu gosto de falar ponto 1, né? Que é o comecinho. Eu vou estar lendo aqui pra vocês. O título aqui é A Pessoa do Espírito Santo. A pessoa, deixa eu baixar aqui o somzinho. A pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos lá. A Bíblia afirma... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos lá, para mim vendo o que eu anotei. Vamos lá. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Essa afirmação expressa dois atributos que devem ser conhecidos por todo cristão: sua divindade e sua personalidade. Aqui está dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E essa afirmação expressa dois atributos que devem ser conhecidos. Expressa dois atributos que devem ser conhecidos pelos cristãos, que no caso é eu e você que está assistindo aí do outro lado. Claro, se for cristão, e mesmo se não for também, é exatamente para você também que está assistindo. Para você também conhecer e saber, porque tudo que vem de Deus é bom e importante conhecer. Vamos lá. Atributos devem ser conhecidos pelos cristãos: sua divindade e sua personalidade. Então, o Espírito Santo, ele tem personalidade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A gente vai entendendo mais, né? Mais para frente. Ó. Por essa razão, verificamos que o Espírito de Deus não é uma energia, uma força, tampouco um elemento ou uma qualidade. É uma pessoa divina. Ele é derramado sobre todos que aceitam a Cristo e concede-lhes os dons espirituais. Então, aqui o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, no caso, né? O Espírito Santo, ele tem personalidade, que a gente vai aprender aqui mais para frente, né?
Então, assim, o Espírito Santo não é uma energia, como está dizendo aqui, não é uma energia, uma força que a gente sente, ou talvez um arrepio, eu poderia dizer, que é um arrepio que a gente sente, ou uma energia, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, só que uma pessoa divina. E mais pra frente a gente vai falar mais sobre ele. Eu já fico querendo falar logo, mas eu vou esperar para poder acompanhar aquilo que o Senhor confiou para mim fazer. Então eu tenho que fazer com excelência e de todo o meu coração. Vamos lá. 1.1. Fatos que evidenciam sua personalidade. Fatos que evidenciam sua personalidade. Atributos da personalidade como intelecto, que agora a gente vai começar a abrir as referências que eu falei, que era para acompanhar. Atributos da personalidade. Atributos da personalidade como intelecto. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 27. A gente vai estar abrindo aqui e graças a Deus eu vou estar vendo aqui no... A gente vai estar abrindo aqui rapidinho. Vamos lá, Romanos, capítulo 8, né? Se eu não me engano, eu disse isso, capítulo 8, versículo 16 e 27. Eu acho que eu disse 26 e 27. 16, versículo 16 e 27. Eu vou estar lendo aqui para vocês. 16 e 27. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Agora o 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. Eu já estava achando que eu tinha errado aqui. Mais um fato que evidencia a personalidade do Espírito Santo. Vamos lá. A sensibilidade. Sensibilidade. Está lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Glória a Deus. Efésios 4:30. É isso mesmo. Que fala da sensibilidade. Estamos falando dos fatos que evidenciam a personalidade do Espírito Santo. Então, no caso, já foi personalidade. O Espírito Santo tem personalidade. Personalidade como intelecto. Intelecto, sensibilidade, que foi agora o que a gente acabou de ler lá em Efésios 4, versículo 30. E vontade também, né? Uma personalidade que o Espírito Santo tem a vontade, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. A gente acabou de falar sobre a vontade, né? A personalidade como intelecto, sensibilidade, agora estamos falando sobre vontade. Então aqui eu gosto também dessa parte que fala que ele distribui particularmente a cada um como quer, né? Ele que dá o dom como ele quer. Então, quem tem o dom da palavra, quem tem o dom de cantar, quem tem o dom da revelação, nem todos têm o dom da revelação, de visão, nem todos têm, entendeu? Então é o Espírito Santo, é a vontade do Espírito que está falando aqui, é a vontade do Espírito que ele faz do jeito, ele dá como ele quer, entendeu? Ele distribui como ele quer. Então assim, não é a gente que decide o dom que vai ter, claro. E também a gente não pode nem ficar triste, né? Porque às vezes, de graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Até porque, assim, eu não sou uma pessoa vamos lá, Senhor, me dá o dom da revelação. Senhor, me dá o dom da visão. Claro que eu tenho que pedir sabedoria. Eu peço sabedoria, eu peço discernimento na palavra. O dom da palavra eu já pedi, mas eu não tô falando assim, que eu não sou igual as pessoas que ficam, tipo, que pedindo, que viu o que o outro tem, aí fica pedindo, Senhor, eu também quero esse dom. E assim, não tá nunca satisfeito com aquilo que o Espírito Santo já distribuiu para ele. Eu acredito muito que o Espírito Santo ele não dá qualquer coisa, porque ele não é qualquer coisa, ele é o Espírito, mas não distribui assim uma coisa que vai passar do seu limite, entendeu? O Espírito Santo, ele é excelente,
Eu vou dizer que especialista em dar na medida certa para cada um, distribuir na medida certa para cada um. Ele nunca vai me dar um dom que eu não vá saber usar, entendeu? Que eu não vá saber glorificar o nome de Deus com esse dom. Então, assim, é o Espírito Santo que a gente está falando da vontade. Então, é o Espírito Santo, é a vontade do Espírito Santo a distribuir para cada um como ele quer. É como ele quer. Amém? Já falamos sobre intelecto, sensibilidade e vontade, e agora isso, e agora a gente segue. E vontade, vamos lá. Intelecto, sensibilidade e vontade comprovam que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, tudo que a gente acabou de falar aqui comprovam que ele é uma pessoa. Ele tem vontade, ele personalidade como intelecto e sensibilidade. Entendeu? A gente vai lendo mais para frente, a gente vai poder entender que Deus me traga à memória tudo. Não, que esse mesmo Espírito me traga à memória tudo que eu estudei em nome de Jesus. Vamos lá, comprovam que o Espírito Santo é uma pessoa. Além disso, ele também realiza ações próprias de uma pessoa. Ele inspira as profecias, que a gente vai abrir também a referência, por isso que eu falei que é para pegar a Bíblia. Tá lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ele inspira as profecias. E aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está falando. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, assim, até é o Espírito Santo que inspira as profecias. Né? Como tem gente algumas pessoas que não acreditam, né, na Bíblia. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro, foram homens profetas usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que é o que a gente está lendo aqui, entendeu? Vamos lá, inspira as profecias, convoca os obreiros para o seu serviço. O Espírito Santo também faz isso, convoca os obreiros para o seu serviço. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Atos 13, versículo 2. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo disse para eles, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo disse para eles, separai-me a Barnabé e a Saulo. Ele convoca os obreiros para o seu serviço. Então aqui o próprio Espírito já estava dizendo que é para separar, para chamar. Eu quero Barnabé e eu quero Paulo. Então aqui ele já estava convocando, entendeu? Para boa obra, claro, para glorificar o nome de Deus. Tá bom? Então ele também convoca os obreiros para o serviço. Vamos lá. Ele comunica-se com a igreja local, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que a gente vai ler também. Que eu deixei tudo separado exatamente para a gente poder aprender, entendeu? Para saber muito bem sobre o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Então ele também se comunica com a igreja local, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se ele diz, é porque então ele se comunica com a igreja local, que o Espírito diz às igrejas, entendeu? Então ele se comunica com a igreja local, né? A igreja local. Ele testifica, e está lá em João, capítulo 15, versículo 26, a gente vai estar abrindo também. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então aqui ele também testifica. Então ele dará testemunho, ele testificou, entendeu? Aqui Jesus está falando que quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que no caso é o Espírito Santo, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim, entendeu? Ele deu testemunho de Jesus, dará testemunho de mim, testificar, entendeu? Então ele veio, também testifica. O Espírito Santo também testifica. Ele intercede, também intercede. Todo mundo não, algumas pessoas. Mas a maioria sabe que realmente ele intercede. Tá lá em
Romanos capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza. A gente está falando de interceder. Então, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis, é isso mesmo. Então, ele intercede. É ele que fala com as próprias palavras aquilo que a gente não consegue, talvez, na oração. Quando a gente só chora, né? Quando a gente só chora, ele já sabe tudo que a gente quer falar nas nossas lágrimas. É como se ele decifrasse, sabe, as palavras através da nossa lágrima, quando a gente não consegue falar. Sabe, é como se quando a gente estivesse chorando não conseguisse falar, é como se ele viesse com as mãos assim, né, e colhesse, né, as nossas lágrimas. Eu fico até emocionada em falar. Eu sabia que eu ia ficar mais emocionada nesse vídeo, mas eu não vou chorar. Então é como se ele viesse assim, colhendo, né? A gente chorando assim, ele de frente pra gente, deixando as lágrimas caindo e levando em direção a Deus, sabe? Porque a gente não tá conseguindo falar, então ele já sabe tudo. Então, assim, eu não tenho palavras certas, na verdade, para descrever quem é o Espírito Santo, que é aquele que tá aqui agora. Eu só consegui notar o que Deus me mandou, mas é por isso que eu já tô emocionada, porque o Espírito Santo, ele é o amigo fiel de verdade. É por causa dele que eu tô aqui e gravando vídeo ainda, né? É por causa dele. Né? Então, assim, ele intercede também por nós na nossa fraqueza. É ele que nos ajuda na nossa fraqueza. Vamos lá. E ele também guia. Ele guia. Tá lá em João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Eu vou ler de novo. Quando vier, porque ele já veio, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. O Espírito Santo ele não falará por si mesmo, ele vai dizer o que ele tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Glória a Deus por essa palavra. Ele guia, o Espírito Santo também é aquele que guia, é aquele que dá a direção, é aquele que está me dando a direção agora no vídeo para você, porque por mim mesma faço questão em repetir que eu não conseguiria, a Delaine não conseguiria. Então é o Espírito Santo que guia e que dá a direção para nós. Por isso que é importante deixar ele entrar. É por isso que é importante abrir o coração, que quando ele entra, ele modifica. Ele movimenta, que é o que está acontecendo comigo aqui agora. Glória a Deus por isso. Então, o Espírito Santo é ele que guia e que dá a direção. E ele também ensina, que é o que a gente vai ler agora. E ensina, ele guia e ensina, que está lá em João, capítulo 14, versículo 26. Glória a Deus. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Que foi o texto bíblico básico, se eu não me engano. Acho que foi o texto bíblico básico ou o texto áureo. Isso mesmo, foi o texto áureo. João 14, 26, isso mesmo. Ele vos ensinará. Então, o Espírito Santo, ele também ensina. E eu sou prova viva disso. Que ele ensina. Ele ensina, ele guia, que foi tudo que a gente leu. Ele ensina, ele guia, é ele que dá, ele tem vontade, ele revela, ele convoca os obreiros, ele capacita, ele intercede. Então, todas essas coisas o Espírito Santo
faz. Tá bom? Que o título dessa parte aqui é a pessoa do Espírito Santo. Então, as personalidades que a gente falou, vontade, ele não é uma energia, ele é uma pessoa divina. Não é um sentimento, ele não é um arrepio, ele não é um pressentimento, né? Ele não é um pressentimento, é uma pessoa divina. O Espírito Santo é real e ele é uma pessoa divina. E glória a Deus por essa palavra. Então a gente aprendeu que ele guia, ensina, ele intercede, ele convoca os obreiros, ele tem sensibilidade, todas essas coisas. E mais para frente a gente vai aprendendo mais, tá bom? Vamos continuar lendo. Em nosso relacionamento pessoal com ele, o Espírito Santo, podemos entristecê-lo. No nosso relacionamento pessoal, a gente pode acabar entristecendo, porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem personalidade. Então, no nosso relacionamento pessoal com ele, a gente pode acabar entristecendo. Que está lá em Efésios 4:30, que a gente até já leu. Né? A gente até já leu. Eu vou botar aqui embaixo para poder lembrar também. Efésios 4:30. A gente, no nosso relacionamento com ele, a gente também pode acabar tentando, que está escrito aqui, tentá-lo, que está lá em Atos 5:9, eu vou abrir também. Então Pedro lhe disse, por que é que combinastes entre vós? Vou ler de novo. Então Pedro lhe disse, por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Porque aqui está diferente, o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. E a gente está falando sobre tentá-lo. Só que essa passagem aqui, que a gente leu de Atos capítulo 5, versículo 9, está falando sobre a história de Ananias e Safira, que foi um casal que eles, né, eu acho não, pelo que eu me lembro, eles viram as pessoas dando oferta e queriam ofertar também. Só que a intenção deles não era sincera diante de Deus, sendo que o Espírito Santo conhece tudo. Então, assim, eles queriam ofertar, mas eles guardaram uma parte. Eles queriam só provar que estavam dando também alguma coisa, para não dizer que não deu nada. Então, assim, eles fizeram com a intenção do coração, com a intenção errada do coração. Então, aqui, por isso que falam. Então, Pedro disse para ele, por que vocês tentaram o Espírito de Deus? Por que vocês tentaram ele? Por que vocês fizeram isso? Entendeu? Então, assim, eles fizeram achando que ninguém ia saber. Mas Pedro, hoje, né, aqui na palavra, hoje que eu falo é aqui na palavra, nessa parte aqui, ele tinha, né, o Espírito Santo, então ele não viu, mas por ter o Espírito Santo, que é aquele que revela, que a gente já estudou sobre isso, ele falou, por que vocês tentaram o Espírito de Deus? Por que vocês fizeram isso? Entendeu? Então, assim, eles fizeram com a intenção do coração ruim. Em vez deles darem, né, com o coração sincero ali a parte direita, não, eles tiraram uma parte, entendeu? E deram só um pouquinho ainda para poder querer se achar, né? Ah, que tá dando alguma coisa, entendeu? Então ali eles tentaram o Espírito de Deus, né? Então, assim, tá falando, nosso relacionamento pessoal com ele podemos entristecê-lo, que a gente já leu, e também tentá-lo, que é dessa parte de Ananias e Safira que eu li para vocês aqui agora. Né? Ananias e Safiras, na hora, isso mesmo. E o versículo 4 também diz assim, enquanto o possuías não era teu, isso, enquanto o possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como, pois, formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes, tá certo? Aos homens, mas a Deus. Então aqui Pedro está dizendo para ele que ele não mentiu ao homem, mas sim a Deus, entendeu? Eles acharam que estava escondendo alguma coisa dos homens, no caso. Mas eles mentiram para Deus, que foi o que eu disse também no vídeo anterior, que às vezes tem coisas que quando a gente pede perdão só por uma parte, e que a outra tá aqui, a gente fica só assim, magicamente assim, ó, pedindo perdão por essa, mas essa tá aqui assim, ó, entendeu? A gente não tá enganando a Deus, a gente tá enganando a nós mesmos, entendeu? Então aqui eles enganaram a eles mesmos. Não aos homens, no caso, né, mas ao Espírito de Deus. E assim mesmo também, eu poderia dizer assim mesmo, né? Porque não valeu de nada, né? Eles fizeram apenas para poder mostrar que estava dando alguma coisa. Era melhor não ter dado nada, né? Que é aquele que Deus ama aquele que dá com alegria. No caso, eles não deram com a tristeza. Parece que foi até pior do que a tristeza. Eles deram com a intenção errada. Então, aqui eles não enganaram aos homens, mas sim ao Espírito de Deus, né? Que aqui
que a gente está lendo. Entristecê-lo, tentá-lo, isso mesmo, mentir para ele. É isso mesmo, que era mentir para ele. Exatamente, foi o que a gente leu. Em nosso relacionamento pessoal, podemos entristecê-lo, tentá-lo e mentir para ele. Está lá em Atos. A gente acabou de ler Atos 5, capítulo 4, eu abri aqui. Que é mentir para ele. Nosso relacionamento pessoal a gente pode acabar mentindo para o Espírito Santo, entendeu? Isso é uma coisa horrível. Além de mentir, também blasfemar contra o seu nome, está lá em Mateus capítulo 14, versículo 31 e 32. Portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32, versículo 32 do capítulo 12. É isso mesmo, do capítulo 12, né? Isso, capítulo 12. Versículo 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, olha só. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Se alguém falar do Filho do Homem, no caso eu acho que era de Jesus, né, que estava falando aqui. Se alguém falar do Filho do Homem, vai ser perdoado, mas do Espírito Santo, nem neste mundo e nem no vindouro. E glória a Deus por essa palavra. Vamos lá, resistir a ele. Vamos lá, podemos também, no relacionamento pessoal, podemos resistir a ele. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 51. Eu vou abrir aqui também para vocês. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram os vossos pais, assim também vós. Homens de dura cerviz, eles são duros de servir, dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, que é quando a gente fica resistindo ao Espírito Santo, entendeu? Às vezes o Espírito Santo tá ali querendo fazer, querendo movimentar e a gente tá ali resistindo. A gente, assim, às vezes resiste ele também, assim, na igreja, quando ele quer usar, sabe? Tem gente que tem vergonha, ou tem gente que não tem nem vergonha, mas fica ali resistindo. Pode ser também nessa parte de resistir ali na igreja, mas também pode ser resistir em outra forma. Vamos supor, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Pode resistir também na hora do apelo também, entendeu? Que quando a pessoa tá ali, né, a pessoa que é afastada, ou desviada, ou que nunca teve encontro com Jesus, está dentro de um culto, aí na hora do apelo a pessoa ouviu a palavra, a palavra entrou dentro dela, movimentou, mexeu, convenceu ali, né, a palavra, mas na hora do Espírito Santo mesmo agir, a pessoa fica ali, ó, entendeu? Resistindo. Você que quer aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Aí a pessoa fica ali assim, ó, entendeu? É por isso que nessa hora tem que interceder, entendeu? Ficar ligado com Deus, que é para pedir para Deus quebrar as correntes, as cadeias dos pés, pedir para o diabo, determinar, falar na autoridade do Espírito que o diabo solte as mãos e os pés das pessoas, da pessoa que está resistindo ao Espírito, né? Então, assim, no relacionamento pessoal com ele, nós acabamos que resistimos a ele, né? Que é resisti-lo. Glória a Deus. E até insultá-lo. No relacionamento com ele, a gente pode acabar insultando o Espírito Santo, que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Em nome de Jesus. Hebreus, eu falei Efésios, não, né? Se eu falei, me perdoa. É Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo... É uma pergunta, né? De quanto maior castigo cuidais vós? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. É uma pergunta, mas essa tradução aqui ela tá diferente. Mas eu acho que é a mesma tradução da minha Bíblia. É porque é uma pergunta. É isso mesmo. Até insultá-lo, entendeu? A gente pode insultá-lo. De quanto maior o castigo das vós, será julgado merecedor aquele que fizer. Ah, tá. E tiver por profano o sangue do pacto.
Isso. A gente podemos até insultar. Eu vou botar mais ou menos resumo aqui, porque aqui tá diferente, entendeu? E eu acho que na Bíblia também tá quase a mesma coisa. Eu não tô conseguindo, tô sendo sincera, dizer que eu não tô conseguindo entender direito, que é uma pergunta, entendeu? Mas aqui no livrinho que tá dando a referência para onde eu tô lendo, tá dizendo que podemos insultar. Então eu vou pesquisar no Google e aqui tá o resuminho para você entender melhor, tá bom? Então, no nosso relacionamento pessoal com ele, podemos também insultá-lo, né? Que é esse que eu acabei de colocar aqui embaixo. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Vontade, capacidade de comunicação e sentimentos são atribuições de um ser pessoal. Glória a Deus. Então, nessa parte aqui finaliza dizendo que vontade, capacidade de comunicação e sentimentos são atribuições de um ser pessoal. Que foi tudo que a gente estudou aqui. Capacidade, sentimentos, são tudo atribuições de um ser pessoal. Glória a Deus. E agora a gente vai estar lendo lá em 1.2, que o título aqui é A Divindade do Espírito Santo. Eu vou estar lendo aqui para vocês. O Espírito Santo não é apenas uma pessoa. Ele é uma pessoa divina. Sua divindade pode ser provada pelos nomes que lhe são atribuídos, por seus atributos e pelas obras que ele executa. O Espírito Santo ele não é apenas uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Entendeu? Jesus não era apenas ser humano aqui na Terra, ele era ser humano e ao mesmo tempo divino. Entendeu? Pelos milagres que ele realizava. Eu vou dizer que ele era divino, né? Porque primeiro ele é divino e ao mesmo tempo ser humano aqui na Terra, né? Então, assim, o Espírito Santo também não é uma pessoa, não é apenas uma pessoa, ele é uma pessoa, mas ele não é apenas uma pessoa, ele é uma pessoa divina. E sua divindade pode ser provada pelos nomes que lhe são atribuídos, que lhe são atribuídos, os seus atributos e pelas obras que ele executa, né? Ó, as obras, ponto 2, as obras do Espírito. Vamos lá. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, e em especial na igreja. Glória a Deus. Esse ministério teve início no Pentecoste, quando ele desceu sobre os irmãos reunidos no cenáculo. Isso, cenáculo. Em cumprimento à promessa de Cristo, né? Que desceu sobre os irmãos no cenáculo em cumprimento à promessa de Cristo. Desde aquele dia, desde então, o Espírito Santo tem realizado tarefas continuadoras do ministério de Jesus. Então, quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, que foi a parte que ele falou que ele não nos traz isso, que vai ser a parte que foi a parte que disse que ele não nos deixará órfãos. Então eu posso dizer que é como se Jesus, naquele momento que ele falou, vou para o Pai, mas quando eu for, enviarei o Consolador, é como se ele dissesse assim que a partir de hoje, o Espírito que habitava em mim, eu coloco dentro de vocês. Foi isso mesmo, agora que o Espírito Santo me lembrou, que foi isso que eu estudei. É como se ele dissesse que quando ele fosse, né, e o Espírito Santo viesse, é como se ele falasse, agora o Espírito que habita em mim, que habitava em mim, agora eu coloco dentro de vocês. E foi. E deixou agora o Espírito aqui, só que dentro da gente. E isso é muito bonito de se entender. E principalmente de se viver. Meu olho já tá caindo. Mas vamos continuar. Ele nos traz recordações. Isso mesmo, eu até anotei aqui, ó. Ele nos traz recordações, né? Que foi o que eu acabei de falar. Vamos lá, 2.1, santificação. O Espírito Santo também é aquele que nos santifica e nos ajuda a permanecer separados do mundo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que eu vou deixar aqui, tá bom? Porque aquela parte lá, eu acho que já foi. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O milagre dos pães e peixe. Isso, a gente ainda vai chegar nessa parte. Tá aqui, gente, deixei aqui para vocês. Ele nos capacita e coopera com essa obra, por meio da purificação de nossa alma e da obediência à verdade. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, que eu também vou deixar aqui para vocês. Vamos lá. O profeta Ezequiel, por exemplo, tratou acerca da purificação que Deus faria em Israel.
depois de trazê-lo de volta do exílio babilônico. O Senhor prometeu que daria um novo coração e um novo espírito ao povo, e tiraria deles o coração de pedra. Dessa forma, o Senhor deu seu espírito. O Senhor deu seu espírito a fim de capacitá-los a uma vida pura, baseada na obediência, que foi uma promessa que Deus fez à casa de Israel, né, que eles ficaram na desobediência. O livro de Juízes, né, que é o Antigo Testamento, ele fala muito sobre isso, né, que o povo se corrompia, se arrependia, se corrompia, se arrependia. É um atrás do outro, assim, né, que eu fico pensando, nossa, Deus tem que ser Deus mesmo, para ter paciência com o povo e com a gente hoje também, né? Quem somos nós para falar do povo de antigamente? Então, assim, Deus, isso, dessa forma, o Senhor deu o seu Espírito a fim de capacitá-los a uma vida pura baseada na obediência. Então, Deus deu o Espírito, Jesus, né, deixou o Espírito para nos capacitar a viver uma vida pura, entendeu? E baseada na obediência de Deus. Entendeu? Que é o Espírito que faz todas essas coisas. É Ele que nos faz, é Ele que nos convence. Porque pela gente mesma a gente não vem, não. Pode ter certeza que por nós a gente não vem. Então é o Espírito Santo que nos convence. E no final aqui, isso, baseado na obediência, está lá em Ezequiel 36, 25 e 29. Isso mesmo, eu vou deixar aqui para vocês lerem. Vamos lá. 2.2. Revelação. A revelação de Deus aos homens está presente em inúmeras passagens por toda a Bíblia. A revelação de Deus aos homens está presente em inúmeras passagens por toda a Bíblia. O Espírito Santo revelou-se aos profetas do Antigo Testamento e usou esses homens para ajudar Israel a manter-se firme na presença de Deus e para exortar o povo quando ele se desviava, que a gente acabou de falar, lá no Antigo Testamento, entendeu? O Espírito Santo estava sempre ali, exortando, para que eles ficassem na obediência, entendeu? Sendo fiel até o fim. Mas ele sempre se desviava, ele sempre se desviava, depois se arrependia de novo e assim foi indo, né? Isso, para manter-se. Isso, exatamente. Se desviar, vamos lá. O Novo Testamento é a continuação dessa parte. O Novo Testamento também possui passagens em que o Espírito Santo revela a vontade do Pai. No Novo Testamento também tem, que é o que a gente está lendo aqui, né? Mateus, Romanos, né? Que é o que a gente está lendo. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, revela o Espírito, ele trabalha ali pela vontade de Deus na minha e na sua vida. Vamos lá, ponto 3. O Espírito de vida. Quando Jesus e seus discípulos estavam em Cafarnaum, uma multidão seguia o Mestre. Está lá em João 6:24. Cristo constatou que eles seguiam-no porque queriam apenas a comida que ele lhe proporcionou na multiplicação dos pães e dos peixes. Que está lá em João capítulo 6, versículo 9, 14 e 26. Isso a gente vai abrir lá, que essa parte eu já deixei para abrir. Já deixei bem tudo anotadinho, vamos lá. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Né? Que foi alguns dos discípulos, que eu não me lembro qual foi agora. Foi Simão? Ah, foi Pedro. Isso. É o que ele disse. Uns dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Isso. Foi Pedro que disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Pedro estava dizendo: o que é esse pouquinho aqui para essa tanta quantidade de pessoas, essa tanta multidão? Né? E isso mesmo, foi o 9, agora a gente vai ler o versículo 14, ainda do capítulo 6. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. E agora o versículo 26. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E eu esqueci de ler aqui em João capítulo 6, versículo 24. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Que foi o que a gente leu aqui, ó. Quando Jesus e seus discípulos
estavam em Cafarnaum, uma multidão seguia o mestre, né? Que foi quem a gente acabou de ler. Cristo constatou que eles seguiam-no porque queriam apenas a comida que ele lhe proporcionou na multiplicação dos pães e peixes. E eu já até deixei anotado aqui, tá escrito aqui, ó, que no versículo, que no capítulo, que em João, capítulo 6, versículo 24, a multidão foi atrás de Jesus, que foi o que a gente acabou de ler. Que eles viram que Jesus pegou com seu discípulo o barco, então eles entraram no barco e também foram atrás. Eles foram atrás. E em João, capítulo 6 ainda, só que no versículo 9, isso, no versículo 9, o milagre dos pães e peixes. No versículo 9 do capítulo 6 de João, aconteceu o milagre dos pães e dos peixes. Eu vou até conferir para mim não tá errando aqui. Isso, exatamente. Acabei de ver aqui, isso, exatamente. No versículo 9 do capítulo 6, o milagre dos pães e peixes, mais o interesse, eu escrevi ainda assim, mais o interesse do povo, né? E a afirmação de Jesus está no versículo 26, que foi quando Jesus falou que eles estavam seguindo eles não era pelos sinais, era por causa do peixe e do pão que eles comeram. Exatamente. Então, assim, a multidão seguia Jesus nessa parte que a gente está lendo, não era pelos sinais, entendeu? Era por causa da comida, entendeu? E aí, quando eu estava lendo nessa parte que eu estudei, o Espírito Santo me lembrou para aquele versículo que diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Na hora que eu estava lendo, o Espírito Santo já me direcionou para lá. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Então Deus aqui afirmou que a multidão viram que eles saíram de Cafarnaum quando Jesus e seus discípulos... Não, eles estavam em Cafarnaum, uma multidão seguia, tá? Isso. Eles estavam em Cafarnaum. Isso. Isso mesmo. Aí só que depois, quando eles saíram com o discípulo, a multidão viu que eles não estavam, eles foram atrás. Mas antes, mas antes eles já tinham visto o milagre da multiplicação dos pães e do peixe. Entendeu? Então, quando eles viram que eles não estavam mais, eles foram atrás. Mas não era pelos sinais, era pela comida e pela bebida. E foi quando o Espírito Santo me trouxe a lembrança que o reino de Deus não é comida e nem bebida, né? Que tá lá em... Eu até esqueci de anotar onde que tá. Vou botar aqui embaixo, tá bom? Que eu pesquiso no Google Edito. Então tá aqui. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E glória a Deus por essa palavra. E continuando. Jesus repreendeu-os, afirmando que eles deviam buscar o alimento que permanece para a vida eterna. Então Jesus naquele momento ele repreendeu eles, falando que eles deviam buscar o alimento. Cadê o alimento? Eu vou pegar o alimento. Cadê o alimento? O alimento que permanece para a vida eterna. Esse alimento aqui, glória a Deus. Caiu até umas folhas no chão. Vamos lá. Que permanece para a vida eterna. Assim, além de pronunciar sua morte sacrificial, Cristo também estava anunciando o Espírito de vida por meio das suas palavras. Isso. Além de pronunciar sua morte sacrificial, ele também estava anunciando o Espírito de vida por meio das suas palavras. Vamos lá. 3.1. A vivificação da alma. Isso, da alma. A palavra alma é originada no grego ushê. Eu acho que é assim que se fala, gente. No grego, eu não sei, mas eu estou lendo. Depois eu coloco aqui, vou colocar a palavra, mas eu não sei falar, acho que é ushê, eu não sei. Vamos lá, sua tradução significa vida. Os escritores do Novo Testamento usaram essa palavra para fazer referência à personalidade ou à essência interna e viva de uma pessoa, com suas faculdades, pensar, sentir e desejar. Então, entendemos que a alma é a parte responsável por manifestar nossas alegrias e tristezas. Entendeu? Então, assim, a alma, que estamos falando da vivificação da alma, então a alma, eu aprendi isso também na EBD, da minha igreja, glória a Deus, e eu não sabia, eu aprendi naquele dia, que a alma, que os sentimentos, a emoção, eu tô triste, eu tô feliz, é a alma que sente, entendeu? Não tá na carne e não tá no espírito, a alma é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, entendeu? Que é o que está nos explicando aqui, ó. Se estivermos mortos por causa do pecado, ou tristes diante das tribulações pelas quais passamos,
O Espírito Santo tem o poder de nos animar e de vivificar nossa alma. Se a gente estiver triste diante das tribulações pelas quais passamos e estamos passando, mortos por causa do pecado, o Espírito Santo, ele tem o poder responsável, posso dizer que ele é responsável, e tem o poder de nos animar, né? De nos animar e de vivificar a nossa alma. Glória a Deus por isso. Ó, o apóstolo Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele foi um dos que mais falou sobre a alegria que recebemos no Espírito Santo. Embora tenha sofrido perseguições e enfrentado tribulações e prisões. Isso mesmo. Embora tenha sofrido perseguições, enfrentado tribulações e prisões. Ele sabia disso, entendeu? Independente da tribulação, da prisão e da perseguição, ele sabia disso, que era possível ter a alegria do Espírito Santo. Porque tem umas cartas na igreja, né? Mas que ele escreveu para Timóteo, então algumas cartas que estão aqui na igreja, na Bíblia, quer dizer, que está aqui na Bíblia, foi Paulo que escreveu. Então, em algumas dessa parte ele estava na prisão, ele estava preso, entendeu? Então, assim, mesmo estando preso, com perseguição, ele tinha alegria do Espírito, porque é o Espírito que tem o poder de fazer com que a gente tenha paz em meio à guerra. Em nome do Senhor Jesus. Isso, a edificação da alma. Vamos terminar de ler aqui, ó. Ao escrever aos cristãos tessalonicenses, o apóstolo ressaltou a importância de sermos imitadores de Cristo e destacou a maravilhosa oportunidade que temos de receber a palavra de Deus com a alegria que vem do Espírito. Isso, com a alegria que vem do Espírito Santo. Eu vou ler aqui em Atos, capítulo 20, versículo 22, 23 e 24, que eu deixei anotado aqui. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Ó Paulo falando. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo me testificar de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que foi o que a gente leu aqui, que ele sabia disso. Paulo sabia o que era ter a alegria do Espírito Santo mesmo estando preso. Paulo sabia o que era ter a alegria do Espírito Santo mesmo passando por tribulação, perseguição. Entendeu? Ele sabia o que era essa alegria. Então aqui ele escreve. Entendeu? E aqui ele está falando, agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele foi. Senão que o Espírito, ele não sabia, senão o que o Espírito Santo me testificar, que a gente já leu que o Espírito Santo testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, assim, ele foi, assim, Senhor, eu tô indo, eu vou até Jerusalém, e não sabendo o que vai me acontecer. Eu não sei o que vai me acontecer em Jerusalém, a não ser aquilo que o Espírito Santo me direcionar para fazer, me guiar de cidade em cidade. Entendeu? Aqui ele está falando isso. Ó. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Entendeu? Ele tá falando, eu não tenho a minha vida como preciosa, eu vou, não importa. Eu não tenho a minha vida como preciosa, portanto, que eu cumpra, né, o ministério, o que foi confiado a mim, do Evangelho da Graça de Deus, está escrito tudo aqui, entendeu? Então, Paulo, ele sabia o que era ter a alegria do Espírito em meio à guerra, né? Gente, me perdoa, tá? Se eu estiver falando algo um pouco acelerada, é porque quando eu vejo, eu já estou falando rápido demais. Então, me perdoa. Vamos lá. 3.2. A morada do Espírito de vida. Glória a Deus. O Espírito Santo torna a presença de Deus viva em nós. Isso é verdade. Pois ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança e nos constituiu sua morada. Portanto, como os sacerdotes no Antigo Testamento, no Antigo Testamento não poupavam esforços para manter o santuário puro para a presença de Deus,
todo cristão também deve cuidar com diligência da sua vida, o templo do Espírito Santo, que no caso é o templo do Espírito Santo. Como os apóstolos, os sacerdotes, apóstolos ou sacerdotes? Ah, tá. Sacerdote. Como os sacerdotes do Antigo Testamento, eles cuidavam do templo ali mesmo, do local mesmo, para poder a presença de Deus se manter ali, né? Que tinha todo aquele regulamento, entendeu? Todo mundo fazia tudo direitinho. Eles estão falando do templo, entendeu? Do templo. Agora, hoje, está falando aqui pra gente de nós. O templo hoje é nós. Assim como eles cuidavam antigamente do local onde a presença de Deus descia, que limpava, tinha que ter aquela organização. Hoje, da mesma forma, nós temos que cuidar do nosso templo, que é o corpo, hoje é o corpo. Que Deus habita em nós, entendeu? Da mesma forma como eles cuidavam de lá, do templo, nós temos que cuidar hoje de nós também. E glória a Deus por essa palavra. Ó, todo cristão deve também cuidar com diligência da sua vida, que no caso é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, porque ele habita aqui. Eu sou a casa dele agora, então ele habita aqui. Então ninguém gostaria de morar numa casa suja, numa casa com mau cheiro, numa casa com turbulência, entendeu? Numa casa de qualquer jeito, virada de cabeça para baixo, entendeu? Ninguém gostaria disso, e também o Espírito Santo, né? Que a gente já leu que ele tem personalidade, ele se entristece. O Espírito Santo, ele sente ciúme, ele intercede. Então, assim, com certeza o Espírito Santo não gostaria de morar numa casa suja, né? Então, aqui tá falando que é pra gente se cuidar, assim como eles do Antigo Testamento também cuidavam, tá? Isso mesmo, vamos lá. No Antigo Testamento, o Senhor ordenou que Moisés criasse o tabernáculo, que foi o que eu acabei de falar, né? Uma enorme tenda que poderia ser montada e desmontada, onde Deus manifestava a sua glória. Posteriormente, Salomão construiu um templo para o Senhor receber a adoração do povo, para o Senhor receber a adoração do povo. Um local que funcionava como a congregação dos judeus, conhecido como a habitação sagrada do Altíssimo, que foi o que a gente acabou de falar, né? Que eles criaram, Salomão criou um templo, construiu um templo onde a presença de Deus descia, entendeu? Todo momento ali. Então, aquele templo não podia estar de qualquer jeito. E também não era qualquer pessoa que estava ali de frente, não era qualquer sacerdote, entendeu? Tinha que ser tudo, tinha não, ainda tem que ser assim. Tudo ali conforme Deus quer. Isso, conhecida habitação sagrada. Vamos lá. Agora, contudo, a glória de Deus habita em cada cristão, viu? Agora, contudo, a glória de Deus habita em cada cristão, por intermédio do Espírito Santo, né? Que é o que nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá, isso, exatamente isso. Vamos lá. Ponto 4. O espírito de adoção. Eu vou estar lendo. Quando somos adotados por Deus, tornamos-nos não só filhos adotivos, mas genuinamente gerados pelo Pai. Isso. O Senhor faz com que os filhos dos homens tornem-se filhos de Deus. O processo inverso, que no caso é o contrário, aconteceu apenas com Cristo, quando o Filho de Deus tornou-se o Filho do homem. A gente é filho do homem, mas quando Deus nos adotou, agora somos chamados filhos de Deus. Jesus já é filho de Deus, mas quando veio para o mundo foi chamado filho do homem. Então é inverso. E esse inverso só aconteceu uma vez e que foi com Jesus. Entendeu? Só foi só com ele esse inverso. Isso, exatamente. Tornou-se filho do homem. A palavra adoção, que no vocábulo grego, que está escrito Hiltesia, eu acho que é isso. Hiltesia. No idioma grego é derivado de dois termos. Gente, eu não sei falar direito, tá bom? Mas estou lendo. Ó, é derivado dos dois termos. Isso é derivada dos dois termos. O primeiro é a palavra hilos, que significa filhos, O segundo, a palavra tecios, tessis. Eu acho que é isso, que significa em lugar de. Ó, simultaneamente a essa posição filial, Deus coloca o espírito do seu filho no coração de cada cristão, a fim de torná-lo de fato seu
filho. Aqui tá falando sobre isso, a palavra adoção do vocábulo, né, no grego, essa palavra que eu vou botar aqui em cima, não sei falar direito, viu que eu tentei falar, eu não vi se eu falei direito, mas essas duas palavras, essa daqui e essa daqui, juntando, fica essa daqui, entendeu? Que no caso, ó, simultaneamente, essa posição de juntar as palavras, essa posição da palavra, essa posição filial, Deus coloca isso simultaneamente essa posição filial, Deus coloca o espírito do seu filho. Deus coloca o espírito do seu filho no coração de cada cristão, a fim de torná-los de fato, filhos de Deus, né? De fato do seu filho, isso, de fato seu filho, que no caso somos nós. Eu até coloquei aqui, ó, o espírito que, isso que foi o que eu falei lá atrás. O espírito que estava em mim, eu escrevi assim, o espírito que estava em mim, agora eu coloco dentro de vocês. Entendeu? Que eu falei que é como se Jesus estivesse falando exatamente isso pra gente. Que o espírito que estava nele, agora ele coloca dentro da gente quando ele subiu, né? No caso. Vamos lá. 4.1. A adoção. Ó, o apóstolo Paulo possuía cidadania romana e sabia exatamente como funcionava o sistema político e social no Império Romano. Naquele tempo, um filho adotado possuía todos os direitos de um filho nascido na família. Por causa disso, Paulo associa nossa filiação à família de Deus como uma adoção, destacando o fato de que receberemos herança eterna do nosso Pai. Os cristãos são filhos de Deus porque receberam o espírito de adoção. Então, assim, por Paulo conhecer como era os políticos, isso, político e social, né, que ele conhecia essas coisas antes de se converter. Então, aqui ele explica que, assim como era lá no sistema, eu vou dizer sistema, no político, no sistema, que o filho adotado tinha o mesmo direito de receber a herança como filho, cadê a palavra que fugiu? Como filho biológico, o mesmo filho adotado tinha o direito de receber a herança assim como o filho biológico. Então ele associa isso que ele sabe, encaixando na palavra de Deus, entendeu? Que hoje também Jesus, através do seu Espírito, através do Espírito de Deus, a gente recebeu a adoção, entendeu? Pelo Espírito de Deus somos chamados filhos de Deus, entendeu? Pela adoção. Os cristãos são os filhos de Deus, porque receberam o Espírito de adoção. Então, da mesma forma, a gente também tem o direito, entendeu? Porque somos chamados filhos de Deus através do Espírito de adoção. Ó, portanto, estes são filhos de Deus. Ó, quem é este? Estes quem? Tá aqui duas bolinhas aqui para poder ver quem vai falar, né? Ó, portanto, estes são filhos de Deus. Agora eu vou ler quem são os filhos de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo seu Santo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, aqui vem os versículos falando. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Entendeu? Ó, nesse caso, andar pressupõe a participação ativa e o esforço do cristão. Ser conduzido destaca o nosso lado passivo, ou seja, a dependência submissa de cada cristão ao Espírito Santo. Isso mesmo. Nesse caso, andar pressupõe a participação ativa do cristão. Isso mesmo. Deixa eu baixar aqui. Nesse caso, andar pressupõe a participação ativa do esforço, a participação ativa e o esforço do cristão. Então, nesse caso, andar pressupõe a participação ativa e esforço do cristão. Então, assim, a gente aqui já tem que se esforçar para poder andar no Espírito, entendeu? O Espírito, ele tá ali nos ajudando, nos exortando, nos guiando, mas tem que ter ali da nossa parte o esforço de andar, de se manter ali, né? Que aí, voltando lá agora, lembrando do vídeo anterior, da primeira aula que a gente teve, que para nos ajudar a andar, a se manter ali no espírito, como eu acabei de ler aqui, né, que nos mantenha no espírito, a gente precisa o quê? Foi os meios, né, agora que eu lembrei, que Deus deixou aqui, entendeu? Que Deus criou, né, para que a gente buscasse, conhecesse Ele. Então, se a gente tiver
esses meios, que é oração, jejum, todas essas coisas vão nos ajudar, glória a Deus, a andar no Espírito, que fala sobre a participação ativa e o esforço do cristão, que no caso é eu e você, então tem que ter esforço, tem que se esforçar, entendeu? Tem que estar ali ativo, tem que estar no jejum, na oração, que é os atributos que Deus criou para que a gente tivesse relacionamento com Ele. Então serve também para andar no Espírito, vai um esforço da nossa parte, né? Ó, ser conduzido destaca ao nosso lado. Ser conduzido, para ser conduzido, destaca o nosso lado passivo, ou seja, a dependência submissa de cada cristão ao Espírito Santo. Então, para ser conduzido, destaca um lado passivo, entendeu? A gente tem que ter, assim, um lado passivo de ser conduzido, tem que se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, entendeu? Isso, que no caso, ou seja, a dependência, entendeu? Tem que, ó, depender, para andar no Espírito, tem que depender do Espírito, entendeu? Porque a gente está falando aqui sobre o Espírito Santo, sobre o quê? Ele é uma pessoa divina, então ele tem vontade, ele tem personalidade, no caso, vontade, entendeu? Então tem que deixar ser conduzido por ele, ó, submissão, dependência, entendeu? Deixar ser conduzido por ele. Isso. E ser submissa a cada isso. Dependência submissa de cada cristão. Ser submisso ao Espírito Santo, ser submisso, entendeu? Eu não estou falando de verdadeiramente estar embaixo. É bom também estar ali juntinho com ele, entendeu? Mas eu estou falando de submissão, né? Porque as coisas de Deus sobre as nossas vidas é autoridade, né? E nos conduz ao caminho da vida eterna. Então tem que ser conduzido, deixar ser conduzido, um lado passivo nosso, ter dependência do Espírito para ser conduzido pelo Espírito e submisso a ele, né, que é a dependência. Então vamos lá, gente, 4.2, a herança, tá falando sobre a herança, né? Vamos lá. Todos os filhos de Deus têm uma herança adquirida por sua relação com o Pai. Um prêmio de natureza incorruptível. Todos os filhos de Deus têm uma herança adquirida por sua relação com o Pai. Todos os filhos de Deus têm uma herança. Nós temos uma herança adquirida por sua relação, por nossa relação que a gente tem com o Pai. A gente tem uma herança. Um prêmio de natureza incorruptível, imaculada, reservada no céu. Então essa herança ela não está aqui na terra. Não. Por isso que é preciso andar no Espírito. Entendeu? Ser deixado conduzido pelo Espírito até que ele venha. Que quando ele vir, a gente estiver conduzido pelo Espírito, a gente não vai ser pego de surpresa. E aí vai ter a herança que está falando aqui. Que está no céu, não na terra. Glória a Deus por essa palavra. Ó, no céu, no céu. Assim, a herança dos filhos de Deus inclui diretamente uma expectativa de usufruir dela eternamente. Assim, a herança dos filhos de Deus inclui diretamente uma expectativa de usufruir dela eternamente. Glória a Deus. Essa herança está no céu e a gente nessa herança inclui a expectativa de usufruir dela eternamente. Então, assim, será para sempre, ao lado de Jesus, né? Ó, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, compartilhamos agora dos sofrimentos de Jesus. Mas, no futuro, compartilharemos também da sua glória. Então, como co-herdeiros, que no caso, Deus Pai, né, Deus Filho, que é Jesus, e nós somos irmãos de Jesus, nós temos um Pai só, que é Deus, que é o mesmo Pai de Jesus. Então, como co-herdeiros de Cristo, se hoje eu faço parte das tribulações, daquilo que ele passou, hoje também eu passo, que é a tribulação, perseguição, essas coisas, né, que o cristão passa. Se hoje eu faço parte dessas coisas, eu passo por isso junto com o que ele passou, da mesma forma como hoje ele foi glorificado, está no céu e hoje regozijo da presença de Deus em glória, da mesma forma eu também vou ter esse privilégio, entendeu? Então, assim, se eu tô com ele, se eu faço parte com ele agora na dor, eu vou fazer parte com ele também agora no céu, entendeu? Que é o contrário da dor, a alegria, né? Que não é mais dor. Então, assim, regozijai-vos, que eu posso dizer é regozijai-vos, né? Que a gente venha se regozijar hoje por fazer parte, né? Poder fazer parte da tribulação, da perseguição, entendeu? E esse regozijo, essa alegria, só quem dá em meio à guerra, tribulação, afronta, turbulência é o Espírito Santo, que é daquele que nós estamos falando aqui hoje. Então, para viver tudo isso, para se regozijar nessa parte que nós ainda estamos de passar
com Cristo, as tribulações, só o Espírito Santo para nos ajudar a passar nessa parte, né? E é o mesmo Espírito que também nos ajudará a passar para outra parte, que é em glória. Entendeu? Se hoje a gente sofre, é o mesmo Espírito que nos ajuda a passar por esse sofrimento e é o mesmo Espírito que vai nos levar a não sofrer mais em glória com Deus no céu. Tá bom? Isso. Compartilharemos também da sua glória. Se hoje compartilhamos da dor, compartilharemos também com ele da glória. Vamos lá, ponto 5. O espírito de orientação. Vou ler. As consequências da queda do homem ainda pairam sobre a humanidade. A propensão ao pecado continua marcante em nossa natureza. Quem pode lutar contra a sua própria carne? Não. Quem pode lutar contra a sua própria inclinação para o erro? Como eu vou poder lutar contra a minha própria inclinação para o erro? Se eu sou ser humano, eu sou inclinada a errar, como é que eu vou lutar contra essa própria inclinação? Se está em mim esse instinto, né? Que ninguém é perfeito. Como que eu vou lutar contra ela? Eu mesmo vou lutar? Não dá. Então, assim, tem que ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a lutar contra a nossa própria inclinação ao pecado, né? Porque ninguém é perfeito, ó. Isso. Quem poderá lutar contra a sua própria inclinação para o erro? Mais uma pergunta. Qual é a maneira correta de lutar contra a vontade que temos de pecar? Qual é a maneira correta de lutar contra a vontade que eu tenho de pecar? A maneira correta. Tá um ponto de interrogação aqui. Ó, vamos lá. Paulo deu a resposta dessas perguntas. Isso, Paulo deu a resposta dessas perguntas aos Gálatas. Ó a resposta. A resposta que ele deu para essa pergunta que eu acabei de fazer. Ó, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viu? Uma pergunta. Como eu vou poder lutar contra a minha própria inclinação? Preciso viver no Espírito, de modo nenhum. Se eu viver no Espírito, de modo nenhum, eu satisfarei os desejos da minha carne. Se eu viver no Espírito Santo de Deus. Entendeu? Vamos lá. Ele os exortou a andarem no Espírito, embora estivessem vivendo nele. Isso. Ele os exortou a andar no Espírito, embora estivessem vivendo nele. Entendeu? Aqui tá falando, ele nos enxortou agora, que se a gente andar no Espírito, de maneira nenhuma a gente vai satisfazer o desejo da nossa carne. E aqui ele tá falando, ele nos enxortou a andar no Espírito. Embora a gente já esteja no Espírito, a gente tem que andar no Espírito. Não basta só estar, tem que andar no Espírito, entendeu? Ser conduzido pelo Espírito. Não basta eu só estar em Espírito. Nossa, eu tô em Espírito, eu tenho que andar, eu tenho que funcionar no Espírito, entendeu? Ser conduzido. Foi que a gente leu, dependência, submissão, ser passivo, entendeu? Esforço, então é andar no Espírito. Vamos lá, até me perdi aqui. Isso, vamos lá. O apóstolo estava dizendo que não basta ser cristão, é preciso ter as atitudes corretas. Não basta sermos cristãos, precisamos ter uma atitude correta. E para ter essa atitude correta, precisamos do Espírito Santo, gente. Para tudo a gente precisa do Espírito Santo. Ó, é preciso percorrer os caminhos do Espírito Santo, os caminhos do Espírito Santo, tá vendo? Pois, infelizmente, estamos em guerra com a nossa carne. Infelizmente, todos os dias eu estou em guerra com a minha carne. Todos os dias eu estou em guerra com a vontade, com a inclinação da minha carne, que é de pecar. Entendeu? Eu não estou falando de uma vontade, entendeu? Mas da inclinação ao pecado, à carne, entendeu? Que se não tiver no Espírito, peca. Peca e peca até Jesus voltar. Vamos lá, é preciso percorrer os caminhos do Espírito Santo, pois ele fez isso. A nossa própria vontade, viu? Contra a nossa própria vontade. Eu disse que não era vontade, mas contra a nossa própria vontade. Entendeu? Exatamente isso. Vamos lá. Contra a nossa própria vontade. Assim, nem sempre fazemos o bem que queremos, como afirma Paulo em Romanos 7, 15 e 21. Verdade, viu? Por isso, nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Entendeu? A gente pensa de fazer o bem, mas quando vê, já falou, já pensou, já fez mal. A gente pensa de falar o bem, mas quando vê, já falou mal. A gente pensa em fazer, executar o bem, mas quando vê, já fez o mal. Entendeu? Porque a nossa carne está inclinada a isso. Então, para que a gente, de maneira nenhuma, realize os desejos da nossa carne, a gente precisa estar em quem?
e andar em quem? No Espírito. Ó, 5.1 Caminho de vida. Ó, há um provérbio de Salomão que diz o seguinte: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem caminho que parece ser certo, né? Eu já passei por esses caminhos aí que eu achava que era certo, mas quando vi, o final deles era morte. E graças a Deus não foi morte física. Há caminhos que parecem isso, mas no final é morte. Ó. Sem dúvidas, essa afirmativa é verdadeira. O pecado gera a morte, e há muitas propostas mundanas. Ó, o pecado gera a morte, e há muitas propostas mundanas, querendo nos levar por esses atalhos que parecem certos. Há muitas propostas mundanas querendo nos levar, querendo nos tirar do espírito, querendo nos fazer, não nos fazer andar no espírito, entendeu? Isso mesmo, atalhos, são atalhos, né, que tá escrito aqui, que são atalhos que parecem certos, entendeu? Eu já andei, não tenho vergonha de falar, por esses caminhos que pareciam certo. Para mim parecia certo, mas no final deles era morte. Contudo, há um caminho infinitamente melhor que podemos escolher, que no caso está escrito aqui, Jesus. Contudo, há um caminho infinitamente melhor que podemos escolher, que no caso é Jesus, né? Que eu disse que ele é um caminho. E realmente ele é. Ó, depois que o escolhemos, que no caso é esse caminho de Jesus, o Espírito Santo vem sobre, depois que eu escolhi, o Espírito Santo vem sobre nossa vida, ele vem sobre a minha vida, nossa vida. Esse Espírito Santo vem sobre a nossa vida, mora em nós e nos guia para a vida eterna, de forma íntegra e santa. Então, depois que eu faço essa escolha, o Espírito Santo vem sobre a minha vida. Vem sobre a tua vida, ele nos guia, né? Falando para nós, ele nos guia para a vida eterna, entendeu? De uma forma íntegra e santa. Que é andar ali, né? De uma forma íntegra, atitude, toda aquela coisa que a gente já leu aqui. 5.2 Companheiro fiel. O Espírito Santo, ele é companheiro fiel. Vamos lá. Satanás opera por meio da carne para nos levar ao pecado, enquanto Deus trabalha em nós pelo seu Espírito Santo para produzir virtudes cristãs que lhes agradem. Desculpa. Se por um lado Satanás trabalha na carne, né? Isso, por meio da carne, Jesus, pelo outro, trabalha por meio do seu Espírito para nos conduzir à vida eterna. É isso mesmo. Para nos produzir virtudes cristãs que lhe agradem também. Eu disse vida eterna, mas aqui está escrito para produzir. Vamos produzir virtudes cristãs que lhes agradem. E também para nos guiar à vida eterna, né? Vamos lá. Então, se quisermos chegar ao céu, devemos deixar que o Espírito Santo nos ensine, que a gente já leu sobre isso, que o Espírito Santo é uma pessoa divina que ensina. Ele tem personalidade. Precisamos deixar, então, se quisermos chegar ao céu, precisamos deixar que o Espírito Santo nos ensine a chegar até lá. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos ensine a chegar até lá. Não há companhia melhor. Glória a Deus. E até o final, ó. Nem me liguei, gente. Estava tão bom. Agora já tem a conclusão do final. Glória a Deus, já tem até a conclusão do final. Eu vou estar lendo a conclusão aqui pra gente poder fechar o vídeo, né? Já estão quase 2 horas de vídeo. Mas glória a Deus por isso. Vamos lá. Uma das missões do Espírito Santo é revelar a verdade e a mensagem de redenção ao homem, convencendo-o disso. Logo, sem a sua obra, não seria possível que o homem se salvasse. Sem a obra do Espírito Santo, não seria possível que eu se salvasse. Sem a obra do Espírito Santo, não seria possível que você se salvasse. Isso. A Bíblia afirma que ele é a terceira pessoa da Trindade, que a gente leu lá no comecinho. O Espírito Santo não é uma energia. Aqui repete que é para a gente refrescar. O Espírito Santo não é uma energia, nem uma força, tampouco um elemento ou uma qualidade. Ele é uma pessoa divina que possui atributos como intelecto, sensibilidade e vontade.
Em nosso relacionamento pessoal com Ele, podemos entristecê-lo, tentá-lo, mentir para Ele, blasfemar contra o seu nome, resistir a Ele e até insultá-lo, que foi o que a gente leu lá no comecinho. Ó, a sua divina obra consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, e em especial na igreja. Aqui a conclusão está repetindo, que é para a gente refrescar. Na igreja. Ele também é aquele que nos santifica e nos ajuda a permanecer separados do mundo, da carne, dos desejos da carne, do pecado, separados do mundo. Se estivermos mortos por causa do pecado, ou tristes diante das tribulações pelas quais passamos, o Espírito Santo tem o poder de nos animar e de vivificar a nossa alma. Então, se quisermos chegar ao céu, devemos deixar que o Espírito Santo nos ensine a chegar até lá. E aqui repete, não há companhia melhor. Não há, glória a Deus, não há companhia melhor do que o Espírito Santo, gente. Então, tudo que a gente falou aqui sobre o Espírito Santo não é uma mentira. O Espírito Santo, ele não é uma energia, como a gente leu. Ele não é um sentimento, ele não é um pressentimento. Ele é uma pessoa, ele está aqui agora. E ele é uma pessoa divina. É aquele que nos conduz a andar no caminho da salvação. O Espírito Santo é aquele que intercede, como eu falei, né? É aquele que nos conduz. Tem até algumas coisas anotadas aqui que eu nem tá vendo? Eu até esquecido das minhas anotações. Porque é o Espírito que conduz, sabe? Às vezes a gente anota, bota ali no esboço, né, pra poder falar e eu fui conduzida pelo Espírito Santo, entendeu? Então não precisei nem do bloco de anotações aqui que eu anoto no meu caderno. Porque tudo que eu falei aqui realmente foi o que eu estudei. Então nem eu precisei olhar, porque tudo tá na palavra de Deus, entendeu? Então, assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Ele é aquele que quando eu tô triste, ele vai lá e me conduz. É aquele que quando eu tô de joelhos, eu não consigo falar e choro. Ele é aquele que diz lá do alto, ó Senhor, ela quer dizer isso aqui. Senhor, a lágrima que ela acabou de derramar significa isso aqui. Senhor, ela não tá conseguindo. Eu tô dizendo porque o Espírito Santo é uma pessoa divina. Senhor, aquilo que ela não tá conseguindo falar. Ó Senhor, ela tá chorando por causa disso aqui. Ela não consegue falar, mas ela está chorando por causa disso aqui. Então o Espírito Santo é aquele que guia, é aquele que intercede, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos anima quando a gente está fraco. É ele que me animou, porque eu sei das coisas que eu passei. Eu sei as consequências que eu tive que passar pela escolha que eu fiz, entendeu? Por algum momento da minha vida. Então, assim, se eu não tivesse feito a escolha, que é o caminho, né, que é Jesus, e se eu não tivesse me deixado ser conduzida pelo Espírito Santo, você não estaria me vendo aqui agora nesse vídeo, porque eu não estaria aqui, porque eu estaria não afastada das coisas do mundo, mas eu estaria vivendo as coisas que estão no mundo. E a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo está me trazendo a lembrança agora. A palavra de Deus diz que eu não sou daqui. A palavra de Deus diz que você, cristão, você que quer ser novo filho de Deus, se você se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, a palavra vai te revelar que você também não é daqui. Entendeu? Que foi a palavra da consagração de sábado agora que passou, que o irmão trouxe uma palavra dizendo que a gente não é daqui. Entendeu? Que estamos aqui de passagem, eu não sou daqui. Então, assim, se eu andar pelo Espírito, eu vou conhecer as verdades, eu vou saber que eu não sou daqui. E esse mesmo Espírito, ele vai me manter firme até o final, entendeu? Para que eu vá chegar no meu objetivo, que é o céu. Então eu e você não somos daqui. Então se permita hoje ser conduzido pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te envolver. Tem um louvor que diz isso. Deixa o Espírito Santo te envolver. Eu não sei cantar, mas deixa o Espírito Santo te envolver. Sabe? Deixa o Espírito Santo te movimentar. Deixa o Espírito Santo mudar a tua vida. Deixa ele te conduzir. Deixa o Espírito Santo te guiar. Sabe? Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê espaço ao Espírito Santo para que ele possa entrar e fazer morada dentro de você. É ele, o Espírito Santo.
que foi que Jesus deixou aqui. Não tem outro meio, gente. É pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos fazer chegar um dia no céu. Se a gente não andar pelo Espírito, não tem como chegar no céu. Jesus disse: eu vou para o meu Pai. Ele veio, né? Ele já era do céu. Então ele disse: eu vou para o meu Pai. E quando eu for, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou. Me perdoa. E eu vou mandar o Espírito Santo. Que foi a parte que eu anotei, que é como se ele dissesse: eu vou, mas aquilo que o Espírito que estava dentro de mim, agora eu coloco ele dentro de vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Agora vocês têm o Espírito Santo, que é aquele que está dentro de vocês, que é aquele que nos conduz hoje. Então, assim, é muito bom a gente dar espaço para o Espírito Santo, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Por isso que eu me emociono, me perdoa. Me perdoa, não é para você. Eu não estou querendo aqui te deixar ressentido com as minhas lágrimas. Mas o Espírito Santo, ele sabe decifrar as lágrimas agora que rola no meu rosto. Sabe? Porque ele sabe o quanto eu sou grato. O quanto eu precisei me esforçar para dar lugar para ele entrar e fazer morada dentro de mim. Então, assim, é pelo Espírito. É somente o Espírito que conduz a gente à vida eterna. Não existe outro meio. Não tem outro meio de chegar no céu. Jesus, ele mesmo, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se ele é o caminho, não existe outro caminho. Se ele é a verdade, que outra verdade eu quero viver fora dele? Se ele é a própria verdade, então aquilo que eu quiser viver será uma mentira. E ele é a vida, sabe? Ele é a vida. Então não existe vida fora dele. Ele é a própria vida. Então não tem pra onde correr. Às vezes eu fico pensando assim: nossa, se ele é a vida, é assim mesmo. Eu fico em casa às vezes sozinho. Se ele é a vida, se ele é a vida, como eu vou viver fora dele? Assim, fora dele não há vida, é morte. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, ele é a vida. Ele é o caminho que conduz a vida. Ele é o caminho, ele é a própria vida. Entendeu? Então, se eu ficar falando isso, dá até uma coisa assim na mente, né? Porque a gente fica falando e a nossa mente não compreende. Sabe? Porque as coisas de Deus, assim, vai além do nosso entendimento. Sabe, eu tô aqui falando agora com você, estudando sobre o Espírito Santo, mas vai além daquilo que eu estudei. Vai além daquilo que eu estou falando aqui no vídeo agora para você. Sabe, vai além de tudo aquilo que a gente conseguiu compreender nesse estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Não tem como explicar. Vai além, os pensamentos de Deus é além. Deus, ele é além. Foi aquilo que a gente leu, qualquer... Agora eu até esqueci que fala que qualquer intelecto que fala acerca de Deus, Deus é muito, eu não tô conseguindo lembrar agora, Deus é maior do que de qualquer palavra que tente descrevê-lo. Lembrei, até gaguejei, me perdoa. Deus é além de qualquer palavra que tente descrevê-lo. Então, assim, ele é além daquilo que eu estou tentando explicar agora. Eu tô até nervosa, tá vendo que eu tô atropelando as palavras? Então, ele é além daquilo que eu tô tentando te explicar aqui agora. Não tem como eu te explicar como Deus é, sabe? E assim, se eu falar muitas coisas, tem coisas que as pessoas não vão entender. Por isso que tem coisas que Deus fala com a gente que é pra ficar com a gente. Porque se a gente contar, a gente acaba escandalizando a incredulidade das pessoas. Entendeu? Que foi uma palavra que o Espírito Santo também falou comigo ano passado. De sobre escandalizar a incredulidade. Como é que eu vou escandalizar a incredulidade? Foi o que Jesus fez, me perdoa. O que Jesus fez quando ele veio ao mundo, entendeu? Quando as pessoas não acreditavam por ele ser humilde, por ele ser humano e realizar todos aqueles prodígios e maravilhas, as pessoas umas ficaram maravilhadas, criam nele, e outras ficavam escandalizadas, desconfiadas de Jesus, entendeu? Então, assim, tem coisas que é só pra gente. Tem coisas que não é para ser falado, entendeu? Nem tudo eu falo aqui no vídeo para você, entendeu? E também nem tudo Deus me conta. É no limite, lembra do limite que eu falei que o Espírito Santo, ele retribui a quem quer, da forma como o Espírito Santo quer, nos limites que ele retribui na medida certa a cada um? Então ele soube distribuir para mim na medida certa para mim poder gravar o vídeo aqui para vocês. Ele não me deu nada menos e nada
além, nada mais, né? Nada menos e nada mais daquilo que eu ia conseguir compreender com a minha mente. Entendeu? Que assim, o reino de Deus é mistério, né? Que foi o que dito na consagração pela uma irmã, que as coisas de Deus é mistério. Eu gosto dessa palavra, as coisas de Deus é mistério. E verdadeiramente as coisas de Deus é mistério. Então, para que elas sejam reveladas a nós, a gente precisa buscar Ele, ter o Espírito Santo, buscar a Jesus, procurar conhecer Jesus e buscar e ter o Espírito Santo, né, que habita dentro de nós. Entendeu? Porque as coisas de Deus é mistério. E ele não revela a qualquer um. Que foi o que eu disse também no vídeo, que Deus não é para qualquer um que Deus revela as coisas dele, entendeu? Uma vez eu escrevi no post do meu Instagram que, assim, eu fiz até uma pergunta, né? É que se a gente contaria um segredo para uma pessoa desconhecida. Você contaria um segredo para uma pessoa desconhecida? Você, assim, não tem intimidade comigo. Você me contaria um segredo, sendo que você não me conhece? Eu não contaria um segredo da minha vida para alguém que eu não conheço. Mesma coisa Jesus. Jesus, ele não revela os mistérios dele para quem não procura conhecê-lo. Ele te conhece, ele me conhece, mas você conhece ele? Ele pode confiar a obra dele a você, que são mistérios, então eu posso falar também que é obra. Segredos que eu falo é os tesouros, que é a palavra dele, ele pode confiar a você? Você conhece ele, ele pode confiar que você vai ter zelo pela obra dele? Então, assim, não se conta segredo para um desconhecido. E também, lembrando agora, não se dá não posso dar testemunho de alguém que eu não conheço. Entendeu? Então, preciso conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, o Espírito Santo está aí para ajudar. Entendeu? Então, hoje, essa foi a aula que a gente teve. A pessoa do Espírito Santo. Quase 2 horas de vídeo. Eu sabia que ia ficar longuinho. Mas muito obrigada por você ter chegado até aqui. Eu quero agradecer por você que chegou a assistir até aqui, né? Porque às vezes tem um pouquinho de gente que desiste por ser longo, mas outros vão até o final. Então, eu fico muito feliz por você ter vindo aqui até o final comigo. Muito obrigada de verdade por ter me assistido. O que eu falo é por realmente que você está me assistindo, né? Mas por ter estudado comigo até aqui, sabe? Porque assim, eu estudo antes, né, de poder fazer o livro, ó. Eu estudo antes de gravar o vídeo. Mas quando eu tô lendo no momento da gravação, são coisas novas, entendeu? Que o Espírito Santo ele vai revelando. Entendeu? Então assim, ele me deixou estudar, ali ele abriu minha mente, mas a parte melhor, digamos que a parte melhor, ele foi liberando conforme eu fui gravando o vídeo. Entendeu? Conforme ele foi falando as palavras na minha boca, né? Porque tudo que eu falei aqui realmente fui conduzida pelo Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele não é um pressentimento. Ele não é um arrepio. Ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa divina. Uma pessoa que quer te ajudar. Uma pessoa que quer transformar a sua vida. Uma pessoa que quer te aproximar de Deus. O Espírito Santo é essa pessoa. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. O mundo precisa do Espírito Santo. Mas nem todos compreendem isso. Porque é o próprio Espírito Santo que tem o poder de nos fazer compreender. Então, aqueles que não têm o Espírito Santo não podem compreender. Para eles é loucura. A Bíblia diz que chegará um tempo em que a palavra de Deus... Deixa eu pegar ela, que eu faço questão de fazer isso sempre. Deixa eu não balançar a mesa. A Bíblia diz que chegará um tempo em que a palavra de Deus será como comichões no ouvido das pessoas. Entendeu? Comichões. Elas não vão querer ouvir, entendeu? Será como comichões no ouvido delas. Porque não tem o Espírito Santo, elas não compreendem. Então quem tem o Espírito sabe que isso aqui é vida. A palavra de Deus, ela é vida, gente. E eu pretendo permanecer nessa vida, nesse caminho, nessa verdade, até que ele venha. Porque triste é morrer sem Jesus, sabe? Existe só apenas um caminho, que é o caminho da vida. O outro caminho é a morte, né? O outro caminho é aquele estreito lá, a morte. Então, se não tem vida, se eu não vou pelo caminho da vida que é Jesus, então eu vou pelo da morte, eu morro. Mas aí eu não vivo eternamente, é uma morte eternamente, que no caso é no inferno. Que a Bíblia afirma que nem o diabo, nem o próprio diabo quer ir para lá. Ele não quer ir para lá.
Então, já que ele está condenado a esse lugar, ele quer levar o máximo de pessoa que ele puder. Então, não queira ser essa pessoa, entendeu? Não permita ser essa pessoa. Não se deixe ser essa pessoa, entendeu? Que o inimigo quer levar. A vida está aqui. A vida está aqui te esperando. Entendeu? Então, isso aqui é vida. É você que escolhe. Sou eu que escolho por qual caminho seguir. Só existe um caminho que é da vida. Tem outro caminho, mas é de morte. Eu estou falando do caminho da vida. Da vida só existe um. Então eu posso afirmar que só existe um caminho, que é a vida. O outro não importa. Entendeu? Da vida só existe um. O caminho verdadeiro, a verdade, a vida, só existe uma. Não tem outro. Então por isso que o outro é o inferno, é coisa ruim. Entendeu? Que nem o próprio quer ir para lá. Então a escolha é minha, a escolha é sua de seguir por esse caminho. E para chegar até lá, o Espírito Santo está aí para nos ajudar a chegar até lá. E eu dou glória a Deus, eu glorifico ao nome do Senhor por ter me ajudado a gravar mais um vídeo. Eu achei que eu não ia conseguir, mas aqui estou. Quem falou foi o Espírito Santo. Quem me conduziu também foi o Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito que alcançou você do outro lado da tela, essa mesma palavra, que é a palavra de Deus, que saiu da minha boca, mas que é a palavra de Deus, que alcançou você do outro lado da tela, esse Espírito que te conduziu pela palavra, que fez você ouvir a palavra que estava sendo dita pela minha boca até agora nesse vídeo, até esses minutos, essas horas do vídeo, que esse mesmo Espírito ele possa ficar com você aí na sua casa. Convide esse Espírito para ficar aí com você na sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Convide ele para andar. Permita ser conduzido. Fica dependente dele. Fica dependente dele. Em nome de Jesus, tá bom? Que a palavra do Senhor ela possa libertar a você, que talvez não seja cristão ou que está afastado, mas que você sente que Jesus falou com você, que você possa ficar com essa palavra e que dá tempo de se arrepender. Eu faço questão de falar nesse vídeo também. Ainda dá tempo, porque se você assistiu outro vídeo e assistiu esse, é porque Jesus ainda não voltou. Então dá tempo, ainda dá tempo. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo por ter estudado comigo até aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. E vai ter o próximo vídeo, hoje foi o terceiro, então agora falta, eu acho que mais dois. Deixa eu conferir aqui rapidinho. Faltam 3 vídeos, acabei de ver aqui. Faltam 3 vídeos, eu disse que faltava 2. Eu tô ainda na tentação de 1 Coríntios capítulo 10, meu Deus. São 6 vídeos, ainda faltam 3. Hoje foi o terceiro e os próximos que virão. Tá bom? Então que você possa ficar com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que leva seu nome. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Tchau.